E a analista do SBT News, a Basília Rodrigues, tem uma apuração exclusiva sobre as investigações do caso Master. Eu te convido a acessar, inclusive, nosso portal de notícias, o sbtnews.com.br. A gente vai trazer para vocês aqui esse detalhe. Enquanto isso, eu vou te contando porque a série de depoimentos e acariação na terça-feira foi marcada por um clima tenso entre depoentes e também entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. A conclusão que fica desse dia atípico no STF é que prevaleceu o ritmo que o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, decidiu dar ao processo, que segue boa parte sob sigilo. A delegada federal Janaína Palazzo e o juiz auxiliar do gabinete de Toffoli discordaram sobre a realização dos depoimentos. A autoridade policial teria dito que não foi informada oficialmente e que ia prosseguir apenas com a acariação. Já o juiz auxiliar argumentou que todas as decisões do ministro estavam no processo desde o início e que a Polícia Federal deveria tomar os depoimentos antes. A reportagem completa está no nosso site sbtnews.com.br. Mas agora nós separamos um trecho dos desdobramentos e também da análise da própria Basília Rodrigues no jornal do SBT News sobre essa apuração. Vamos conferir. Não é agora que vem o capítulo final dessa história envolvendo o Banco Master, então ainda vai ser notícia aqui em vários dias no nosso SBT News. A dinâmica que foi imposta ontem ali no Supremo Tribunal Federal serviu para ilustrar que quem dita o ritmo desse processo é o relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Ele que vai dar a palavra final também sobre lances da investigação. Parece um pouco óbvio, né, já que ele é o ministro relator, mas ele teve que reiterar isso não só por meio das decisões que tem expedido neste caso, mas também por uma ligação que foi feita ao ministro Toffoli antes do início dos depoimentos, porque chegando lá, a delegada responsável pela operação do Master, né, pela operação que investigou o Master, Janaína Palazzo, alegou que não tinha sido informada formalmente da necessidade de fazer depoimentos, que ela iria de cara fazer a acariação, o confronto de versões. Mas aí o juiz auxiliar do gabinete de Toffoli, que também estava participando desta sessão, disse que não, que desde o início, e segundo ele, já estava nos procedimentos a informação de que haveria depoimento e, se houvesse a necessidade, também a acariação. Aí, quem foi que saiu para decidir esta questão? O próprio Toffoli, que não participou pessoalmente desta dinâmica, mas ligaram para o ministro e, por telefone, ele passou essa orientação, que fosse feito o que já estava determinado nos autos, de acordo com o gabinete do ministro. Em síntese, a análise que a gente deixa, né, que a gente entende aí, é que por mais que a investigação seja conduzida pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o gabinete de Toffoli, o ministro propriamente dito, se coloca como um supervisor destas diligências, lances, condutas que estão sendo adotadas na investigação, porque é ele mesmo que vai tomar a decisão como relator do caso do que vai acontecer com este processo. Toffoli, que surpreendeu a todos mês passado ao avocar o caso que estava na Justiça Federal para si, tem sido muito criticado porque impôs um sigilo. A gente está falando de coisa aqui com base em informação de bastidor e pouca coisa com base em decisão que a gente possa ter pego e lido, né? Isso por conta do tal bloqueio do processo, né? Há um sigilo sobre o processo, mas ele foi alvo de críticas também não só por isso, pela viagem que fez com o advogado de um dos diretores investigados do Master no fim de novembro, para dissipar dúvidas de que, estando no STF, este caso não iria produzir mais investigação. O ministro decidiu dar um passo atípico, estabeleceu essa dinâmica de acariação. Em meio às críticas, disse em alguns desses despachos que a gente conseguiu ler que haveria mesmo acariação e depoimentos. Mas a autoridade policial disse que não foi bem assim informada formalmente de que proceda com os depoimentos. Ontem, a ligação que foi feita com o Toffoli deixou tudo muito às claras, que ele decidiu fazer depoimento e depois a acariação. 2 horas com Vorcaro, 2 horas com Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB,
E de acordo com fontes do tribunal, não bastaram, bastaram 10 minutos para ver que os dois divergiam sobre tudo. E por isso a cariação, ainda que express, porque foi muito rápida, 1 hora basicamente de acariação, acabou acontecendo. O que a gente espera agora? Vem o Ministério Público Federal por aí, O Ministério Público vai analisar o que foi contado ontem para a autoridade policial, também estava na sala e poderá decidir por novas diligências, pedidos de novas diligências, ou já denunciar estas pessoas que estão figurando como investigadas no caso. A decisão de dispensar o diretor do Banco Central dessa etapa da cariação também foi uma forma de reduzir as críticas e as desconfianças sobre os rumos deste processo. E, mais uma vez, a decisão foi do STF e em concordância com a Polícia Federal. Especificamente nesse caso, o ministro Dias Toffoli, ele tem acumulado uma série de questões, Primeiro, de estar o Supremo Tribunal Federal envolvido numa investigação, sendo que o Poder Judiciário ele não tem essa incumbência. Depois veio à tona aquela carona no jatinho com o advogado de defesa do Banco Master, também não ficou legal para a reputação do ministro Dias Toffoli, mas ele tomou conta aí desse processo de averiguação, dessa investigação, ainda não é um processo judicial. Ele tomou a frente, colocou o sigilo, inclusive sobre alguns documentos, algumas provas. Então, tudo que a gente acaba trazendo são mesmo de fontes extraoficiais, apurações locais. Mas essa tentativa de trazer transparência na investigação, vamos fazer uma cariação então, descobrir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Aconteceu ou não aconteceu? Foi ou não foi fraudulenta? Qual era a finalidade das vendas daquelas ações, do Banco Master para o Banco de Brasília? Querendo ou não, é uma diferença aí, um rombo de 12 bilhões de reais. Isso tudo precisa ser averiguado e não pode mais colocar em xeque a intervenção do Banco Central nessa história. O Banco Central, ele desconfiou, acabou fazendo a intervenção, impedindo que algo pior acontecesse. Agora ficam os dois investigados. Como a gente trouxe aí, teve uma grande divergência nos depoimentos e a gente aguarda, então, de como foi essa divergência, quais os próximos passos da investigação e a denúncia, quando ela vai ser apresentada, porque a gente viu esse carnaval todo em torno desse caso, mas a gente precisa também de uma conclusão. E que seja, então, já que está no guarda-chuva aí do ministro Dias Toffoli, que seja, então, uma resposta também rápida para a sociedade, para que a gente tenha uma certeza de colocar todos os pingos nos is. Não só em relação a Vorcaro, mas também Paulo Henrique Costa, mas o próprio protagonismo aí do ministro Dias Toffoli.